Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos permite viver. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua escolha, pela tua sabedoria de estar aqui com a gente, aprendendo a cada dia mais e mais a palavra de Deus, onde a gente tem compartilhado aqui a cada dia, a cada momento, aquilo a qual o Senhor tem nos permitido viver e crescer a cada dia. Irmãos, o que é importante nós entendermos? Nossos encontros aqui, né, todo dia de manhã, eu queria até pedir a você, vou até começar a fazer hoje, mas provavelmente eu uso uma outra capa na capa do vídeo, né? Tá a oração da manhã, aquele fundo azul, talvez eu use uma outra cor. Eu vou tentar colocar minha foto para facilitar, mas talvez eu coloque ali Salmos 1, Salmos 23, Salmos 91, Salmos... Eu não sei os Salmos, na hora que Deus der uma inspiração, eu vou focar as nossas orações com base nos salmos ou meditação que o Senhor falar ao nosso coração. Então, se algum dia você receber a notificação, de repente ver a capa diferente, clica, acessa, que a gente vai estar se comunicando por lá, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, já que a gente vai falar de salmos, eu queria começar com Salmos número 1. O Salmos número 1, ele vai falar de algo muito importante, porque ele vai fazer uma diferença entre nós, que estamos aqui todos os dias, outras pessoas que não estão aqui, mas estão buscando o Senhor, e quem não faz isso. Ele vai fazer uma separação entre o justo e o injusto, entre o justo e o ímpio, entre o crente e o não crente. Crente, irmãos, é todo aquele que crê em Cristo Jesus, tá? Na verdade, é todo aquele que crê em alguma coisa, mas nós somos crentes em Cristo Jesus, né? Então, a gente fala crente nesse sentido, de crer em Cristo Jesus. Amém? Eu vou ler um texto com você aqui, a gente vai ler o capítulo 1 inteiro. Esse capítulo 1, irmãos, ele vai narrar para mim e você essa separação, onde Deus ele vai começar a falar a respeito de quem segue a Deus e quem não segue, quem serve ao Senhor e quem não serve. Amém? Então ele vai dizer assim, como é feliz ou bem-aventurado, né? Na maioria das traduções está assim, bem-aventurado, né? E quando fala bem-aventurado significa como é feliz. Então o bem-aventurado e o como é feliz é a mesma coisa. Eu estou usando a versão NVI, e eu gosto muito de usar essa versão, né? Ela clareia muito a nossa mente, nosso entendimento, ela amplia o nosso conhecimento. Não é que ela amplia, né? Todas vão dar o mesmo conhecimento, é que ela facilita para a compreensão daquilo que o autor quer dizer. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Olha só a distinção que o salmista começa a fazer. Ele está escrevendo um cântico, né, aqui, e ele está dizendo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele está dizendo que há uma distinção. Quem não segue esse caminho, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele vai conseguir um destino diferente. Aí continua. E quem mais? Quem não imita a conduta dos pecadores. Então, olha só a distinção. Então, você não segue o conselho dos ímpios, você não anda segundo a conduta, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores, dependendo da tradução. Então Deus ele começa a dizer para a gente que nós temos um ritmo de vida diferenciado. Quem tem a Bíblia como regra de fé, a Bíblia para dar uma direção para as nossas vidas, irmãos, o nosso comportamento muda, o nosso vocabulário muda, a nossa maneira de andar, se vestir, locais que a gente frequenta muda. E aqui o salmista está dizendo que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem imita a conduta dos pecadores e muito menos se assenta à roda dos escarnecedores. Ele vai dizer assim, ao contrário, para quem? Para mim e você, para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quando fala lei aqui, irmãos, é o Pentateuco. São 5 primeiros livros da Bíblia, livros escritos por Moisés. Então aqui, nessa época, né, eles estavam ali fazendo verbalizando, escrevendo sobre o quê? Que quem é de Deus, irmãos, é alguém que anda debaixo de uma direção. Qual é a direção? É a palavra de Deus. Naquela época, era só a lei. Então, eles estavam ali dizendo o seguinte, olha, quando você quer viver algo na presença de Deus, você não anda segundo o conselho dos ímpios, ao contrário, a sua satisfação está em obedecer a lei, obedecer a palavra de Deus. E é para isso que estamos aqui todos os dias, para a gente meditar na palavra e viver experiência sobrenatural. E nessa lei medita de dia e de noite. O que é meditar, pastor, de dia e de noite? É ficar lendo todo dia, toda hora? Não. É você ler todo dia um pouco e você vai tomar decisões durante o seu dia, você vai tomar decisões com base naquilo que você conhece da palavra de Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante e é importante que você tenha isso, porque quando se for tomar uma decisão, irmãos, às vezes a gente fala assim, eu fiz isso, eu não sabia nem que isso era errado. Quando for tomar decisão, o que você faz? Se fosse Jesus no meu lugar, ele falaria o que eu quero falar?
ele assinaria o contrato que eu estou assinando, ele faria o que eu estou fazendo. Então, quando a gente começa a falar assim, se fosse Jesus, ou se fosse Deus no meu lugar, ele faria o que eu quero fazer, aí você já começa a facilitar a sua compreensão para você não cometer nenhum erro. Verso 3, é como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que faz, tudo que ele faz, prospera. Quando fala em árvore plantada junto a ribeiros, junto a rios, né? Está falando, irmãos, de um ambiente que Deus ele coloca a nossa vida. Deus ele vai sempre conectar a nossa vida e vai colocar a gente num ambiente, irmãos, apropriado. Ele vai conectar a gente com pessoas, com ambiente, para que a gente consiga prosperar em tudo que a gente precisa prosperar. Quando fala em prosperar, a gente pensa só em finanças, mas é prosperar no amor, prosperar em paz, prosperar com saúde, prosperar com boas amizades. Então, Deus ele começa a conectar a gente. Ele fala que aquele que serve a Deus, aquele que segue a Deus, ele é como árvore plantada a ribeiros de água. Porque quando ele é plantado no ribeiro de água, ele faz o quê? Ele dá fruto no tempo certo. É importante a gente fazer sempre uma análise. Quando fala de fruto no tempo certo, irmãos, Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Se não der o fruto no tempo certo, irmão, se ele der fora do tempo, ele começa, porque o que é um fruto fora do tempo? É quando alguma coisa chega, de repente, uma oportunidade para mim, para você, e nós, às vezes, não estamos prontos para receber aquela oportunidade. Então, é muito importante a gente olhar para o texto bíblico e entender que Deus está dizendo, olha, quando você segue a minha palavra, quando você segue e faz a minha vontade, eu começo a mudar o destino da vida de pessoas, porque eu faço ela ser como árvore plantada a ribeiros, à beira de ribeiros de água, ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. O que é isso? Não perde a beleza. Quando fala que as folhas não murcham, é dizendo que você não vai perder a sua beleza, não vai perder a feição, não vai ficar com semblante caído. Já viu aquelas pessoas com cara de murmurador, cara de triste, de sofrido? Deus não quer isso para mim e você, irmãos. Deus ele quer cuidar, ele quer fazer uma diferença entre quem é servo e quem não é servo, quem obedece à lei, que é a palavra de Deus, e quem não obedece. Ele quer fazer distinção, irmãos, e nós precisamos de crer que isso é verdade, crer que essa palavra é para nós, crer que nós somos filhos de Deus, e quando eu creio nisso, eu começo a tomar posse daquilo que é meu, daquilo que é seu, em nome de Jesus. Aí ele vai dizer assim no verso 4, não é o caso dos ímpios, pois são como palha que o vento leva. Deus está dizendo, irmãos, que a vida do ímpio, que hoje às vezes a gente olha, né, e às vezes parece que eles estão vivendo melhor do que a gente, porque estão vivendo uma vida ímpia, e você olha, só que a vida do ímpio, irmãos, é como se fosse um vapor. Hoje está lá em cima e amanhã pode estar lá embaixo. Hoje está aqui, hoje está com uma família estruturada, amanhã pode estar tudo destruído. Por quê? Porque o ímpio ele não tem uma regra de fé, ele não anda segundo a lei do Senhor, ele não medita na palavra e ele acaba passando os pés pelas mãos. Então ele está dizendo que o versículo 3, as pessoas dão frutos no tempo certo, é árvore plantada junto a ribeiro, as suas folhas são bonitas e tudo que ele faz prospera. E o ímpio, como folha seca, como palha, que o vento vem e destrói. Verso 5, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, e nem os pecadores da comunidade dos justos. Aqui Deus está falando que ele vai chegar um momento que ele vai fazer uma separação, ele vai fazer uma distinção. Essa distinção, irmãos, que ele vai fazer a distinção, vai ser separando quem é servo dele e quem não é, quem obedece a palavra dele e quem não obedece. Eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui, obedecendo a voz de Deus, todo dia comigo aqui, você que está aqui todo dia, você que está aqui pela primeira vez, alguém te mandou esse link, alguém compartilhou com você. Olha, creia que essa pessoa só quer o seu bem. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, agradecer vocês que sempre deixam o like aí. Eu já quero até pedir, deixa o like no vídeo, compartilhe, comente aquilo que Deus tem feito na sua vida e aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Eu vou tornar a dizer, verso 5, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, e nem os pecadores da comunidade dos justos. Por isso, olha só, pois o Senhor aprova, verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você percebe a importância de nós estarmos conectados aqui todo dia, meditando na palavra, seja um versículo, um capítulo. Hoje aqui a gente meditou no capítulo 1 inteiro de Salmos 1, e eu tenho certeza que ele foi muito edificante para a minha vida e para a sua, porque sempre que a gente vai lendo a palavra, ela vai começando a construir algo em nós. Quando eu falo construir algo em nós, irmãos, quando a gente manda o nosso filho para a escola, ele começa na escola, a primeira vez ele começa só a pintar, depois ele começa a sublinhar e conhecer as letras, aí ele começa a escrever, né, aqueles pontilhadozinhos, letra, número, depois ele começa a fazer sozinho, e cada dia que ele está vivendo aquilo, irmãos, é um aprendizado. Ele não consegue chegar no primeiro dia e dar conta em texto para ele poder fazer. Então, é um processo de crescimento. Todo encontro nosso aqui, irmãos, Israel, quando estava em desobediência à voz de Deus, estava ali murmurando, reclamando, eles andavam em círculos.
Eles andavam em círculos, rodava e estava no mesmo lugar, achando que está seguindo o destino. E não estava. Toda hora ele passava no mesmo lugar. Como é deserto, tudo é igual, eles nem sabiam. E estão rodando. Por que estavam rodando, pastor? Porque eles eram guiados de dia com a nuvem e de noite pela coluna de fogo. Quem guiava ele? O próprio Deus. Então Deus ele precisava que aquele povo estivesse na posição pronto para poder alcançar a terra prometida. Saíram, irmãos, 3 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? Os estudiosos costumam dizer que cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E quando eles saem do Egito, somente 2 entram na terra prometida. Quem são, pastor? Josué e Caleb. O que é isso, pastor? É onde Deus ele separa quem é dele e quem não é. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos aqui, aprender e não ficar como a nação de Israel, andando em círculo, na reclamação, na murmuração, porque tem gente, irmãos, que a vida dele, a vida dela, é só reclamar e murmurar. Irmãos, Deus não se agrada de murmuração, Deus não se agrada de reclamão, então deixa de reclamar, deixa de murmurar e comece a glorificar, expresse para o Senhor a sua gratidão. Quando eu falei aqui de andar em círculos, eu posso até ainda andar em círculos, mas a nossa caminhada aqui todo dia, irmãos, não é um andar em círculos comum, é um andar em círculos de uma espiral. O que é a espiral, pastor? É uma mola. Já viu? Na caneta, aquelas canetas que você aperta o botãozinho, se você desmontar ela, tem uma mola ali dentro, né? O carro tem mola, e quando você olha a mola, ela começa aqui e dá várias voltas, mas cada volta que dá é um nível acima. Cada volta que dá é um nível acima. E o que Deus tem feito comigo e você todos os dias aqui, irmãos, é elevar o nosso nível espiritual, é elevar o nosso nível de conhecimento, é elevar o nosso nível de fé e de intimidade, e que Deus possa abençoar cada dia a minha vida e a sua aqui nesse canal, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que isso faça muito sentido para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos abençoar nessa sexta-feira? Seja uma sexta-feira abençoada de vitória em nome de Cristo Jesus, e eu tenho certeza que já está sendo, porque nós escolhemos iniciar da maneira certa, em nome de Jesus. Feche os olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e amado, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos escolheu, Senhor, e nos permitiu, Pai, conectarmos, ó Pai, aqui todos os dias. Pai, aqui tem inscritos, ó Pai, aqui tem pessoas, ó Pai, que está todo dia aqui comigo, Senhor. Eu tenho, Pai, prazer, Pai, de servir, Pai, a Tua igreja, Senhor, de separar esse tempo, Senhor, de estar aqui todos os dias, ó Pai, orando, meditando, Senhor, trazendo alimento, ó Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela é alimento, Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que esse alimento, meu Pai, possa me nutrir, possa nutrir a cada um deles, ó Pai, tanto homem, mulher, jovem, adolescente, criança, que cada um, Pai, venha ser nutrido, Senhor, pelo alimento que é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela tem um poder também, Pai, de lavar, Senhor. Quando falas de lavar, é de purificação, Pai. Então, a cada dia, Pai, tem pessoas ficando cada vez mais limpas, Senhor. Pai, tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho, mas é o Senhor que nos limpa, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, ó Pai. Abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um, Pai, que está aí do outro lado, ó Pai, no telefone, no computador, não sei onde ele está assistindo, se é na TV, Senhor, mas que aí, aonde ele estiver, para que em volta, Pai, ao redor, para que todos venham ser abençoados. Abençoe a casa, a família, os projetos, abençoe a mente, o intelecto, Senhor. Vai abrindo a nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento e fazendo, meu Pai, com que a gente, ó Pai, viva uma experiência gloriosa, poderosa e sobrenatural em Tua presença. Eu quero, meu Pai, crescimento, Senhor, expansão, Senhor. Vai, começa a mostrar para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, para cada um que está aqui conosco a todos os dias, Senhor. Começa a mostrar para ele, meu Pai, que há um crescimento, Senhor. Tem comportamentos que vão sendo mudados, Pai, respostas automáticas, Pai. Tem gente que é explosivo, Pai, e começa a ficar mais calmo, porque a Tua palavra tem o poder, Pai, de trazer o fruto do Espírito, Pai. E o fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, Pai. Controle, Senhor, com aquilo que fala. Controle, Deus, com as reações. Eu te peço que cada dia, Pai, que mediante a leitura e a meditação da Tua palavra, que possamos crescer, Pai, na graça, no conhecimento, meu Pai, e que esse crescimento possa ser observado por quem está ao nosso redor. Que as pessoas ao nosso redor possam olhar e em algum momento comentar, você está diferente, e essa diferença, meu Pai, é esse tempo de qualidade que nós tiramos contigo, Senhor, para meditar na Tua palavra. Abençoe cada um deles que está comigo aqui todos os dias, aquele que está aqui pela primeira vez, aquele que recebeu um vídeo hoje, que eu tenho certeza, meu Pai, que enquanto eu estou orando aqui, tem pessoas falando, meu Deus, fulano precisa de receber essa mensagem. Então, Pai, direcione para esse homem, direcione essa mulher, para que eles possam direcionar, para encaminhar para alguém, Senhor, para que vidas sejam abençoadas em nome do Pai, abençoadas em nome do Filho e abençoadas em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a vida do Fábio, Senhor, filho da irmã Dora. Ela pediu para a gente estar orando aqui, abençoe a vida dele em nome de Jesus, abençoe a tia Terezinha, Pai, lá no Rio de Janeiro, vai abençoando meu Pai, o pedido, meu Pai, da dona Shirley, Senhor, que tem pedido também, Senhor, pela vida, Senhor, do sogro, Pai, do filho dela, Senhor. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida dele, Pai, vai passar por uma cirurgia no próximo dia
Cardoso, abençoe ele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe meu irmão Reginaldo, o Senhor que está aqui também todos os dias, ó Pai. E ele pediu para que estivesse orando pelo irmão dele, ó Pai. Pai, pela mente dele eu te entrego a vida dele em tuas mãos, em nome de Jesus. Seja conosco, meu Pai, seja com cada um que está aqui comigo, Senhor, minha tia Sueli, Pai, a diaconisa Luciane, Senhor, meu Pai está sempre acompanhando. Abençoe a vida de todos que estão aqui conosco, meu Pai, a Silvia, Senhor, Wagner, Pai, a Aline, ó Pai, o meu irmão Axel, vai abençoando a vida de todos eles, ó Pai. Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, Pai, e não é porque eu vou lembrar que estou esquecendo, não, Senhor, mas que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles que está aqui conosco todos os dias, ó Pai, aqueles que comentam, aqueles que não comentam, mas que todos sejam ricamente abençoados por Ti. É o que eu oro, abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crer, concorda e recebe, diga um amém, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira onde Deus possa trazer luz naquilo que estava em trevas, que Deus possa resolver situações que estavam aparentemente sem soluções. É o que eu oro pedindo ao Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você ter estado aqui, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Sempre que estiver aqui, nunca esqueça do like, isso ajuda muito, a plataforma indica isso para outras pessoas e mais pessoas são alcançadas e abençoadas pelo poder da oração. Deus abençoe, fique na paz.